Então, o tema e a ideia principal, que normalmente são perguntados no Enem, estão lá no primeiro parágrafo. Depois que você fez isso, você vai para o enunciado. E você vai tentar encontrar esse enunciado dentro do texto. Ele vai te dar palavras-chave. E essas palavras-chave vão estar escritas lá no texto. Mas nem sempre é assim. Por isso que eu coloquei aqui, ó, se possível, encontre o enunciado. Você vai ver que eu vou te mostrar 2 exercícios agora que não tem palavras do enunciado lá. Mas isso é porque existem questões de localização, questões de interpretação pura. Normalmente a interpretação pura, ela não traz palavras do texto no enunciado. Então vamos ver, ó. Terceiro passo é isso. Se for uma questão de localização, você vai ter palavras do enunciado dentro do texto. Você procura essas palavras e a resposta está por ali. Ou dentro daquela palavra, ou um pouquinho para trás, ou um pouquinho para frente. Está escrito ali. Se for uma questão de interpretação pura, você tem que deduzir a resposta. Então vai estar escrito uma coisa lá, que te deixa entender outra. Então você tem que deduzir essa resposta. Tá bom? Então, toda a questão do Enem de inglês e de espanhol, ela é feita dessa forma. Vem o texto, um enunciado e as alternativas. Então, primeiro você lê o texto todinho, mesmo que você não saiba todas as palavras, não tem problema. Você vai saber se é um texto que está falando de guerra, de tecnologia, de preconceito, de comportamento, que são os assuntos preferidos do Enem, né? De linguagem. Aí você vai para o enunciado, leia o enunciado com bastante cuidado, e só então é que você vai partir para buscar essa resposta lá no texto. Se for de localização, ela vai estar escrita lá. Se for de interpretação pura, você vai ter que deduzir. Esse negócio de localização e interpretação, eu trouxe para vocês aí exemplos, né? Então, lá em 2013, por exemplo, tinha esse textinho aqui do National Geographic News, que estava falando sobre ratos e a produção de morfina, né? E aqui, depois que você leu o texto todo, você ia chegar aqui no enunciado e ia ver, ao ler a matéria publicada na National Geographic, para a realização de um trabalho escolar, um estudante descobriu que. Então, olha só, quando ele fala matéria, ele quer que você leia ela toda. Ele não está sendo específico em uma palavra ou outra. Ele quer que você encontre dentro dela. Ele não vai te dar essa dica. E aí, quando ele fala descobriu que, ou seja, o garoto que está fazendo lá o trabalho escolar, ele descobriu uma informação, e essa informação tem que estar escrita lá. Por isso que ela é de localização. No caso da resposta dessa questão em 2013, ela era a alternativa B, né? Os ratos e os humanos possuem a mesma via metabólica para a produção de morfina. Está escrito aqui, ó. Mice produce the incredible painkiller. Os ratos produzem o analgésico incrível, que é a morfina. E humanos e outros mamíferos possuem a mesma via metabólica, chemical roadmap, para produzi-la. Então, veja, a resposta aqui em português, ela está escrita em inglês dentro do texto. Ele queria que você descobrisse isso, essa tradução. Então, quando é uma simples tradução de algo que está no texto, a gente chama de questão de localização, porque é só localizar a resposta. Agora, se for de interpretação pura, você está aí com a prova de 2014, né? Na mão. Essa daqui é de 2014. E caiu um poema, finalzinho de um poema aí. Então vem o poema, você leu, tal, né? E ele fala assim, ó. Esses são os versos finais do famoso poema, tiriri, taranã. Levando-se em consideração que a vida é comumente metaforizada. Quando ele fala metáfora, né? Metaforizada, ou seja, ele disse uma coisa, mas na verdade ele queria dizer outra. Ele queria dizer uma coisa, só que ele não disse com aquelas palavras, ele disse com outras palavras. Então, a questão de interpretação pura, você vai ter que ler isso aqui e entender onde o cara quis chegar, né? Esses versos indicam.
Então, as palavras metaforizada e indicam me mostram que eu estou diante de uma questão de interpretação pura. Então, eu tenho que ver o que o cara quis dizer. Normalmente, o poema é assim, né? O poeta, ele escreve uma coisa querendo dizer outra. Então, olha aqui. Two roads, duas estradas, divergiram, né? Dividiram, uma foi para um lado, outra foi para o outro. Né? Em uma mata, wood, que significa madeira, também é mata. E eu peguei aquela menos viajada. Ou seja, a maioria das pessoas escolhe uma certa estrada da bifurcação. Ele escolheu a que quase ninguém pega. E aí ele falou, e isso fez toda a diferença. Você acha que o cara está contente com a escolha que ele fez? Ele está em júbilo, ele está muito alegre com a escolha que ele fez. Né? Porque se ele vai onde todo mundo vai, talvez ele não estaria tão feliz. Ele pegou aquela que quase ninguém vai, e quase ninguém vai porque normalmente ela é a mais difícil. E ele pegou a mais difícil e ficou muito feliz, fez toda a diferença. Né? Então isso daqui estava aqui na letra A, festeja o fato de ter sido ousado na escolha que fez em sua vida. Porque o cara fala, ó, a vida é comumente metaforizada como uma viagem. Então ele está festejando que ele foi ousado e escolheu a mais difícil. Tudo bem? Então nós temos aqui uma questão de localização, que você vê que claramente a resposta está escrita no texto, e aqui uma de interpretação, que você tem que ler o que está escrito e deduzir a resposta. Esse tipo de questão de interpretação pura ela é um pouco mais difícil. E por isso ela é mais usada no Enem. Tá? E por isso, aquela dica primeira que eu disse, leia o texto todo antes de começar a ler as alternativas, é muito importante. Porque você está partindo do texto que é 100% correto. E aí você vai fazer uma ideia daquilo, você vai encontrar o tema, e aí você vai buscar as respostas. Aqui nas respostas eu tenho 80% de erro e 20% de acerto. Se eu começar daqui, eu já estou começando errado. Certo? Eu estou procurando a agulha no palheiro. Agora, se eu partir do texto, a minha chance de acertar aumenta. Tudo bem? Perguntas? Vou acender agora. Vou dar um tempinho para a gente resolver essas questões. É o seguinte, né? Você sabe que todo vestibular e todo concurso, você vai ter 3 minutos para resolver cada questão. E a leitura do texto está inclusa nesses 3 minutos. Só que o Enem é mais bacana. Ele dá menos de 3 minutos. Né? Que gostoso! Ele dá 2 minutos e 40 para você. E cada questão tem um texto. Então, eu vou te dar aí, beirando 3 minutos, uma das questões que é a do poema The Road Not Taken, já realizamos aqui. Então você vai fazer 4 agora. Vocês estão com ela em mãos? Tentem fazer dessa forma, como se você estivesse lá. Tentem fazer. Leia o texto todo primeiro. Leia o enunciado e depois encontre a resposta. Ok? Ah, já está aí respondido. Eu achei que o gabarito viesse no final. Não tem problema. Dê uma lidinha, tá? Então, entenda por que aquela resposta é a resposta correta. Ok? O pessoal me falou que ia ter o gabarito, mas achei que fosse no final. Faça isso então, leia o enunciado e entenda por que aquela questão, aquela resposta é a certa. E se aquilo é uma questão de localização ou de interpretação pura. Daqui a pouco a gente conversa, tá bom? Eu vou te dar aí 10 minutos. Tá ótimo, né? 4 questões, 2h30 cada uma, 10 minutos. Então vamos lá. Vocês viram que 2 minutos e 40 segundos parecem ser pouco, mas não são. Dá tempo de ler tranquilamente, dá tempo de buscar a resposta,
numa boa, tá? Mas é importante que você faça esse controle lá no dia da prova, e eu estou falando isso para todas as matérias, né? Porque vai ter aqueles exercícios que você vai levar um pouquinho mais de 3 minutos, e vai ter aqueles que você vai responder rápido. Então a gente tem que tomar cuidado para não esquecer de passar o gabarito, né? A gente tem que reservar lá de 20 minutos a meia hora para passar o gabarito, né? Quais seriam as traduções para a palavra delay? Olha, delay, está perguntando essa palavra aqui, ó. Delay. Delay, se for um substantivo, significa um atraso, alguma coisa adiada, tá? E o verbo delay é o verbo atrasar, adiar. Não atrasar de chegar atrasado no emprego, por exemplo, mas alguma coisa estava marcada para as 10 da manhã. Aí você fala assim, olha, não vai dar para começar às 10, vamos adiar para 10h30. É isso aqui, to delay. Tudo bem? Tranquilinho? Então é isso mesmo. Eu vou começar aqui com vocês, vou apagar a luz de novo. Tudo bem? Com licença. Por favor. Desculpa, cara. Alguém acende lá para mim, por favor? Muito obrigado. Então aqui, eu não sei que ordem que vocês tinham aí no papel. Para mim a ordem é, começando com o texto do arquiteto que quer construir um edifício, né, uma torre invisível. Então aqui é um texto até comprido, né, longo, mas ele fala aqui assim, ó, no título e no subtítulo desse texto, as expressões um orçamento alto e o céu não é o limite. Veja, ele cortou o subtítulo antes do subtítulo terminar. Quando isso acontece, é porque a parte que ele cortou é a resposta. Então, quando o cara coloca no título um trecho do texto, se ele corta o trecho do texto, normalmente aquilo que ele cortou é a resposta. Então, olha só, ele fala assim, são usados para apresentar uma matéria cujo tema, a palavra central aqui é tema. Eu não acabei de falar para vocês que o tema se encontra no primeiro parágrafo, no título e na imagem? Olha só, aqui está escrito assim, ó, o que ele falou, a tall order, e the sky isn't the limit. Ele cortou o resto do subtítulo. O subtítulo fala assim, o céu não é o limite para um arquiteto construir a primeira torre, o primeiro arranha-céu invisível do mundo. Não é? Então veja, o tema disso daqui é tecnologia. Não confundam tema com ideia principal, tá? O tema é tecnologia. É um tema amplo. Pode falar de computadores, ele pode falar de robótica na medicina, ele pode falar de um monte de coisas. A ideia principal é a construção de um arranha-céu invisível, tá? Então o tema é amplo. Ideia principal é aquela fatia específica daquele tema. Então ele está falando de tecnologia no tema. E aqui no primeiro parágrafo você vai ver que ele tá alongando um pouco esse subtítulo, falando que o cara está cansado de construir prédios altos, que agora o desafio dele é fazer o primeiro prédio invisível. Você não precisaria, claro que você tem que ler o texto todo, mas para responder, você não precisaria ler o texto todo novamente. A resposta já estaria aqui, ó. Letra A. Inovações tecnológicas usadas para a construção de um novo arranha-céu em Seul. Inovações tecnológicas. O cara vai fazer um arranha-céu com tecnologia que ninguém ainda usou. Tudo bem? Que é o caso dele ser invisível. Isso aqui é uma questão de interpretação pura. Isso não está escrito lá, mas a gente deduz. Depois vem o poema, quer dizer, é a letra de uma música do Bob Dylan, mas toda letra de música é poema. E como poema, o cara escreve uma coisa e quer dizer outra.
Logo, é uma questão de interpretação pura, né? Aqui, ó. A resposta você encontraria aqui, ó. Você que nunca fez nada a não ser construir para destruir, construir bombas, né, para destruir o mundo. Você brinca com o meu mundo como se fosse o seu brinquedinho. Você põe uma arma na minha mão e se esconde dos meus olhos. E você vira para trás e corre o mais longe possível quando as balas começam a cruzar. Logo, a resposta, então, letra C, é um sistema que recruta soldados para guerras motivadas por interesses econômicos. Bom, se o cara está com interesse econômico, o sistema que manda esses jovens para a guerra por interesse econômico é um sistema que está brincando, né? É um sistema que tá fazendo a gente de fantoche. Logo, a letra C, é por isso que ela está correta. Aí vem aquela do poema, que a gente viu agora mesmo no slide. Aí tem esse daqui. Esse aqui é interessante, porque a resposta estava muito simples. Muito simples. Eu não sei o que vocês acharam disso, mas para mim, essa questão aqui, ela foi dada do Enem para vocês, né? Porque aqui nós temos um site e nós temos uma canequinha falando que se você compartilhar, você vai alimentar 240 crianças. Então é como se fosse uma canequinha de esmola, que a gente vai jogando dinheirinho lá dentro, né? E aqui nós temos, meu nome é Kate Watts, eu quero compartilhar uma bandeja de sushi. Normalmente eu pago $20. Então ela doou $20 para alimentar as crianças. O que ela fez? Ela fez uma doação. Por isso que é letra C. Fez doação para a caridade. Porque ele fala, a internet tem servido a diferentes interesses, ampliando muitas vezes o contato entre pessoas e instituições. Então uma instituição está fazendo uma campanha e essa menina entrou em contato. Um exemplo disso é do site WeFeedback, no qual a internauta Cat Watts fez uma doação para a caridade. Estava muito óbvio isso, né? Ela não comprou comida em promoção, né? Por que estaria escrito a palavra children, que são crianças, né? Por que teria aquela canequinha, a não ser que fosse um café? Ela comprou um café em promoção, aí ficava até quieto, né? Ele ia esfriar até chegar na casa dela, mas beleza. Mas então, estava muito de graça essa daqui. Aí depois ele vem com um texto muito interessante, isso daqui é uma curiosidade, né? Do Gobblish. Gobblish é o inglês global, que une as palavras global, English. Então, Gobblish, Globish, quer dizer, é o inglês global. Vamos lá. Ele fala assim, considerando as ideias apresentadas no texto, o Globish, Global English, é a variedade da língua inglesa que, estava lá na letra D, altera a estrutura do idioma para possibilitar a comunicação internacional. Porque esse texto aqui, ele fica falando das pessoas que falam inglês que não são nativas, né? Que elas têm que se entender e tal. Então ele é uma língua que altera a estrutura do idioma, altera a gramática, ele tem uma licença poética, né? Para possibilitar a comunicação internacional, como a língua do mundo, por isso que é a letra D. Posso? Ah, não, agora tem que voltar no slide, né, galera? Alguém tem alguma dúvida dessa prova? Por que não poderia ser uma outra alternativa em tal exercício? Isso é interessante saber também, né? Saber por que não é tal questão. Porque a gente sempre fica entre duas. Tem 5 alternativas. Uma é um absurdo total. 2 estão bem erradas. Uma está quase certa e tem a certa. E a gente sempre fica entre duas. E se vocês são como eu, você sempre marca a errada.
Aí quando eu falava, não, se eu marquei A é porque é B. Aí eu desmarcava A, marcava B. Estava certa a A. É assim com vocês também? Comigo é assim. Então é o seguinte, é importante saber por que que não está errado, por que que não pode estar certa aquela que você ficou na dúvida, porque isso pode ocorrer de novo na próxima prova. Olha, eu fiquei em dúvida por causa disso. Aí chega na prova e fala, olha só aquela mesma dúvida que eu tive. Então deve ser a outra. Alguém quer dizer? Não? Então vamos lá. Vamos analisar as provas aí 2010, 2011 até aqui. Opa. Então nós temos lá, em 2010, assuntos como preconceito, guerra, paz, tá vendo? Preconceito. Aqui eu escrevi abandono, machista, preguiça, enganação, isso tudo tem a ver com comportamento, né? Falta de limite. Então, olha, falou de preconceito em 2010, em 2011 e 2012, 2 vezes, ó. Tá vendo? Tecnologia em 2010, tecnologia em 2011, né? Olha lá, o padrão de questões do Enem. Ele mandou uma letra de música e um poema. Todos eles são poemas. Mandou placas, charge e frase de efeito. A placa, a charge e a frase de efeito nada mais são do que uma imagem com uma frase, um texto bem curtinho, tá? Aí ele colocou cartão postal, quadrinhos e quadrinhos. Quadrinhos também são imagens e cartão postal também são imagens. Porém, o texto é um pouquinho mais longo do que a charge e a placa. Tudo bem? E ele trouxe 2 artigos. Artigo, o texto é mais longo e normalmente não tem imagem. Nessa questão do Globish, por que não é a B? Bom, vamos voltar lá. Importante saber por que que não é a B. Opa! Facilita o entendimento entre o falante nativo e o não nativo. Olha, não pode ser porque é o seguinte, como ela é uma língua que altera o próprio inglês, ele dificulta o nativo de entender. Ele é mais entendido internacionalmente, se eu não me engano isso está escrito aqui, né? Olha lá, ele está falando, não é uma linguagem, é uma ferramenta, né? Pelo que eu me lembro quando eu li esse texto aqui, ele fala isso daí, que aqui ó, olha aqui, tá aqui ó, no primeiro parágrafo, tá vendo? Tá no primeiro parágrafo, por isso que o primeiro parágrafo é importante, ó. Paris. Acontece o tempo todo. Durante um atraso no aeroporto, o homem da esquerda, coreano, começa a conversar com o cara do lado oposto, que é colombiano. E logo eles estão conversando bastante, né? No que parece ser o inglês. No que parece ser inglês. Olha aí o erro da B, né? Ele fala assim, mas o nativo, o falante nativo de inglês, sentado entre eles, não consegue entender uma palavra. Aí está o erro da B, tá? Olha só, ele está falando que facilita o entendimento entre o falante nativo e o não nativo. O Globish, ele é uma língua internacional. Então tem muito mais facilidade um colombiano conversar com um coreano do que um colombiano conversar com um americano. Porque o inglês, o Globish, ele altera a estrutura e ele então é um pouco diferente do que o nativo está acostumado a falar. Tudo bem? Então vamos lá, continuando. Então olha, esse padrão 2010, 2011, 2012 foi muito padronizado demais, né? Toda a prova caiu um poema, uma imagem com texto curto, uma imagem com texto um pouco mais longo e 2 artigos. Olha lá em 2013, 2014, ele alterou esse padrão. Ele tirou o poema, ele tirou a placa e no lugar colocou mais 2 artigos. Só que olha os assuntos,
preconceito, preconceito cultural, aceitação das diferenças, tecnologia, comportamento dos jovens. Os temas foram os mesmos, os assuntos foram os mesmos. Aí ele voltou no ano passado, mais ou menos naquele padrão. Ele colocou 2 poemas, uma propaganda e 2 artigos, falando de guerra, de comportamento, de tecnologia e informando uma curiosidade. Então o que a gente pode esperar para 2015? Tá? O que a gente pode esperar para 2015 é esse padrão aí. Palavras artísticas, ou seja, poema, teatro, música. Uma imagem com texto curto, que é charge, frase de efeito, placa. Uma imagem com texto mais longo, que são os quadrinhos, o cartão postal, etc. E 2 artigos. Todo ano, esse cara do Enem colocou um artigo sobre uma curiosidade. Esse de 2014, a curiosidade foi justamente o Globish. Tá? Todo ano, ó, artigo, informar curiosidade. Artigo, informar curiosidade. Vamos voltar lá, ó. Artigo, informar curiosidade. Artigo, informar curiosidade. Artigo, informar curiosidade. Todo ano caiu um artigo informando uma curiosidade. Tá? Então a gente espera que em 2015 isso não altere. E vai cair um artigo falando sobre comportamento, tecnologia, guerra, alguma coisa assim. Com licença que eu vou acender porque nossa aula já está terminando. É claro que de 2012 para 2013 o pessoal alterou o padrão, pode acontecer agora de alterar o padrão e vir mais artigos do que imagens. Mas eu duvido, se eu puder colocar o meu na reta, como se diz no popular, eu acho que vai cair sim um poema, uma pessoa famosa, como caiu Bob Dylan, caiu Bob Marley, caiu aquela banda Coldplay, caiu Jimi Hendrix, né? Caiu a J.K. Rowling, que é a mulher que escreveu o livro do Harry Potter. Harry Potter, né? Então, vai trazer uma celebridade aí. Eu acredito nisso, tá? Aí eu coloquei para vocês lá, o que eu coloquei no primeiro slide, né? Leia o texto todo, para encontrar o tema e a ideia principal, que são coisas diferentes. Encontrar o enunciado no texto e resolver a resposta, ou encontrando ou deduzindo, certo? Aqui está o padrão, ó, poema, placa, quadrinhos, artigo, que eu coloquei nos últimos slides. E aqui eu coloquei os assuntos mais abordados. Todo ano cai tecnologia, só não caiu em 2012. Tecnologia. Guerra e paz, todo ano. Comportamento, eu esqueci de colocar o quê? Preconceito. Comportamento e preconceito caíram todos os anos. Tá? Alô? Aqui, ó. Esses 2 aqui, pode crer que vai estar lá. Linguagem caiu bastante, das 5 provas caiu em 3 ou 4. E curiosidade. Só que curiosidade, realmente, só se a gente tiver uma bola de cristal, né? Senão não chamaria curiosidade. Né? Vai falar alguma coisa curiosa que aconteceu aí. Tudo bem? Se ela tivesse sido feita no mês passado, eu ia falar sobre aquela cola instantânea que veda avião. Se sair um tiro num avião, fura a fuselagem e ela fecha o buraco instantaneamente, em menos de 1 segundo. Porque é tecnologia e curiosidade. Mas foi agora em setembro, então eu acho que isso não vai cair. Gente, muito obrigado pela sua presença. Boa prova a todos. Tudo de bom.